Seja muito bem-vindo. Hoje, irei falar sobre o iceberg da mitologia grega. Nele, existem diversos temas sobre a mitologia grega que não são tão conhecidos pelo público em geral. Então, eu irei comentar sobre eles, com o intuito de fazer você, caro espectador, procurar saber mais sobre esse tema. Afinal, mitologia pode ser tudo, menos chata. Então, bora lá! Zeus ser um bom pai e marido muito provavelmente se dá pelo fato dele ser representado de uma forma mais amigável em algumas mídias da atualidade, como séries e filmes. Sendo um bom exemplo o filme Hércules da Disney. Mas quem é um pouco mais sabido sobre mitologia, já tá ligado que Zeus não era nem um pouco desse jeito. Parafraseando o tópico anterior, o filme Hércules da Disney retrata a história do herói grego Hércules de maneira mais leve, por assim dizer, representando de uma maneira um tanto quanto infantil. Sendo que, na realidade, a história dele é mais pesada e totalmente diferente do que foi retratada nesse filme. Se quiserem, posso fazer um vídeo contando como é a história real do Hércules, é só deixar nos comentários. Este tópico se refere ao universo existente na saga de livros Percy Jackson e os Olimpianos do autor Rick Riordan. Nela, o autor traz uma abordagem da mitologia grega voltada mais para o público infanto-juvenil, contando as aventuras vividas pelo semideus Percy Jackson nos tempos atuais. É uma ótima saga por sinal, fica aqui a minha recomendação. As fábulas de Esopo são pequenas histórias que têm como principal característica o uso de animais ou objetos inanimados como personagens. Estes personagens, dotados de características humanas, enfrentam dilemas que revelam verdades morais ou éticas, transmitindo ensinamentos através de suas ações e escolhas. Esopo, supostamente um escravo grego que viveu por volta do século VI a.C., é acreditado como o autor dessas histórias. Porém, não se sabe ao certo se Esopo realmente existiu, ou se as fábulas foram compiladas de diversas fontes e atribuídas a ele ao longo dos séculos, sendo as mais conhecidas a lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga e a raposa e as uvas. O nascimento de Atena é uma história um tanto peculiar. Segundo a história, Atena seria filha de Zeus com Metis, uma titânide. Após Zeus descobrir que Metis estava grávida, ele a devorou. Zeus fez isso pois existia uma profecia que dizia que o filho de Metis seria mais poderoso que Zeus e o destronaria. Após engolir Metis, Zeus começou a sofrer de uma dor de cabeça insuportável, que parecia não ter cura. Desesperado, ele pediu a ajuda de Hefesto, o deus dos ferreiros. Hefesto, então, com sua grande força e habilidade, golpeou a cabeça de Zeus com um machado. Foi nesse momento que aconteceu algo extraordinário. Da cabeça de Zeus, completamente armada e já adulta, surgiu Atena. Seu nascimento é visto como uma metáfora para o surgimento da sabedoria e da estratégia, diretamente da mente de Zeus, o deus mais poderoso do Olimpo. Falando sobre outro nascimento de mais uma deusa grega, o nascimento de Afrodite é uma das histórias mais peculiares da mitologia grega. Ele teria acontecido da seguinte maneira: Cronos, após castrar seu pai, Urano, jogou os órgãos genitais dele no mar. Após isso, o sangue e a espuma do oceano se misturaram e começaram a borbulhar, dando origem a Afrodite, que emergiu das águas já adulta. É como eu disse, mitologia pode ser tudo, menos chata. Por muito tempo, acreditava-se que as histórias escritas por Homero, Ilíada e Odisseia, eram apenas mitos. Porém, devido a descobertas feitas na região onde hoje é a Turquia, acredita-se que esses eventos aconteceram. A Ilíada narra os eventos do 10º ano da Guerra de Troia, enquanto a Odisseia acompanha a longa e tumultuada jornada de retorno de Odisseu ou Ulisses à sua terra natal, Ítaca, após o fim da guerra. Quando o arqueólogo Irish Selyeman descobriu ruínas na região de Sarlik, na atual Turquia, muitos começaram a acreditar que Troia poderia ter sido uma cidade real, e que um conflito significativo, talvez envolvendo várias cidades-estados da Grécia, pode ter realmente ocorrido. Já a Odisseia, embora centrada nas aventuras de Odisseu em seu retorno para casa, mistura eventos possivelmente reais com fantasias mitológicas. Lugares mencionados na Odisseia podem ter sido inspirados em locais geográficos reais, mas os encontros com monstros, deuses e criaturas fantásticas são claramente ficções literárias.
O mito de Orfeu e Eurídice é uma das histórias mais emocionantes e trágicas da mitologia grega. Orfeu, filho da musa Calíope, era um músico e poeta de talento incomparável. Seu canto e sua lira eram tão poderosos que podiam encantar qualquer criatura, desde animais selvagens até árvores e pedras. Eurídice, uma bela ninfa, tornou-se o grande amor de Orfeu, e os dois se casaram, vivendo um amor profundo e verdadeiro. Porém, a felicidade dos dois foi abruptamente interrompida quando Eurídice foi mordida por uma serpente venenosa enquanto fugia de um perseguidor, morrendo tragicamente logo em seguida. Devastado pela perda, Orfeu decidiu descer ao submundo, o reino dos mortos, para buscar sua amada. Guiado por seu amor e sua música, ele atravessou os perigos do Hades, encantando com sua lira até mesmo o temível Caronte, o barqueiro, e o cão de 3 cabeças, Cérbero, guardião dos portões do submundo. Quando Orfeu finalmente chegou diante de Hades e Perséfone, os soberanos do submundo, sua música tocou o coração deles de tal maneira que concordaram em permitir que Eurídice voltasse ao mundo dos vivos. No entanto, havia uma condição: Orfeu deveria caminhar à frente de Eurídice e não olhar para trás até que ambos estivessem sob a luz do sol. Tomado pela ansiedade e pelo medo de que Eurídice não estivesse realmente atrás dele, Orfeu, no último momento, virou-se para olhar, quebrando a promessa. No instante em que seus olhos encontraram os dela, Eurídice foi tragada de volta para as profundezas do submundo, desta vez para sempre. A teoria de que podemos estar além da quinta idade é uma interpretação moderna dos mitos gregos sobre as idades da humanidade, conforme descrito pelo poeta Hesíodo em sua obra Os Trabalhos e os Dias. De acordo com Hesíodo, a humanidade passou por 5 idades distintas: a idade do ouro, da prata, do bronze, dos heróis e a idade do ferro, que é a última e mais decadente. Cada uma dessas idades representa um declínio gradual na virtude, felicidade e qualidade de vida, com a idade do ouro sendo a era perfeita, onde os humanos viviam em harmonia com os deuses, e a idade do ferro, a era atual, marcada por sofrimento, corrupção e distância dos valores divinos. A ideia de que já podemos ter ultrapassado a quinta idade sugere que a humanidade pode estar em um período ainda mais sombrio e degradado do que o descrito na idade do ferro. Essa teoria sugere que o deus abraâmico é baseado no titã Cronos, propondo uma conexão simbólica entre a divindade suprema das tradições judaico-cristã e o titã grego. A teoria traça paralelos entre esses dois, sugerindo que ambos compartilham características de uma figura paternal suprema e de um controlador do destino, que exerce poder absoluto sobre o universo e seus habitantes. Os defensores dessa ideia argumentam que a imagem de um deus severo, que julga e disciplina, tem raízes em conceitos mais antigos, como a figura de Cronos, que também representava uma força implacável e inevitável. A ideia é que, ao longo da evolução das religiões e da fusão de mitologias antigas, aspectos do mito de Cronos podem ter influenciado a concepção de Deus nas tradições abraâmicas. E assim chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Esse é um tópico que eu acho muito interessante, mesmo que a febre dos icebergs já tenha passado. Agradeço muito pela sua audiência. Até o próximo vídeo.